Eu falo que eu sempre fui uma buscadora, sempre gostei muito de entender como as coisas funcionavam, como o mundo funcionava. E as cartas surgiram na minha vida quando eu era bem novinha, tinha 14 anos. E por acaso, esses dias eu achei o meu primeiro baralho de novo. Eu nunca achei, né? Na verdade, meu primeiro tarô. Eu não achei que eu fosse um dia reencontrar o meu tarô de Marcélia, que foi o primeiro que eu comprei. E eu era aquela amiga que adorava palpitar na vida das outras amigas. E aí eu chegava com as cartas, porque me dava o quê? Autoridade. Eu tô sabendo o que tá acontecendo na sua vida, porque eu tenho o quê? Tarô. Então, tinha aquela rodinha de amigas, né? E eu tirava essas cartas. Pra mim era uma brincadeira. E eu não sabia que um dia isso podia virar uma profissão. O baralho cigano, ele é uma ferramenta muito direta, então ele traz respostas muito diretas também. Para as questões de relacionamentos, ele é muito assertivo, né? Porque nós, como cartomantes, aí, como oraculistas, nós conseguimos fazer diversas tiragens usando o baralho cigano. Isso eu ensino nos meus cursos. Tem o Templo de Afrodite, tem a tiragem do coração, tem o pentagrama, tem a mandala astrológica do casal. Então ela é muito interessante, né? Muito interessante todas essas abordagens aí que você pode fazer com o baralho cigano, tá? Como você pode aprender isso, tirar você no seu dia a dia. O meu par está próximo de aparecer, bom, você perguntando isso, você está pedindo mais ou menos um tempo, né? E o baralho cigano, ele tem cartas que indicam o tempo, como o mensageiro, os trevos, o navio, a montanha, a cegonha também. Aparecendo essas cartas, a cartomante consegue indicar melhor para o consulente o tempo que aquilo vai acontecer. Então vamos ver nessa jogada o que vai aparecer. Vou tirar 3 cartas para essa pergunta. Primeira carta, coração, o homem e a torre. Coração, homem, torre. Aqui, a torre, ela traz que esse homem está aí, mas ele está um pouquinho distante. Essa carta da torre é uma carta de lentidão, de espera, né? Podemos dizer aí mais ou menos 1 ano. Tem quem diga mais tempo. Você vai encontrar na literatura quem diga mais tempo, tá? Mas aqui a carta da torre é outra carta também que indica o tempo, fala de mais ou menos 1 ano, o que não quer dizer que você não possa se divertir na busca enquanto encontra esse príncipe encantado aqui, né? Mas considera aí mais ou menos 1 ano para aparecer alguém aí para você. Você não precisa ser médium para ler o baralho cigano. Você precisa de um bom treinamento para entender bem o sentido da carta e precisa cada vez mais se conectar com a sua intuição. A sua intuição também é uma ferramenta muito importante na hora da leitura do baralho. E a intuição é algo que todas nós temos, tá? A intuição, ela é uma tecnologia ancestral de fato. A gente acaba se esquecendo de usar a intuição e fica muito presa aí no blá 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 mental. Me perguntam sempre também, as minhas alunas que já se matricularam no curso, Márcia, que baralho eu compro? Eu sempre indico você comprar um Lenormand clássico desses, pequenininhos mesmo, tá? Porque ele é o baralho ideal para você fazer a mesa real, que é a jogada mais completa do baralho cigano e que você vai usar todas as cartas, tá? Estou perdida em quase todas as áreas da minha vida. Por favor, me dá um conselho, um direcionamento. Então vamos ver o que o baralho cigano tem a dizer para você em forma de conselho, tá? Então aqui tá pedindo realmente um reequilíbrio para você se conectar com o seu corpo, com você mesma, de repente fazendo um exercício físico, tá? Pedindo também para que você
cuide de você, cuide do seu corpo. Saiu a casa e a mulher aqui pedindo esse olhar para você mesmo. Você precisa cuidar um pouquinho mais de você e menos dos outros. Se proteger energeticamente aqui também. Você precisa cuidar do seu campo vibracional. Muita coisa que você pode estar sentindo podem ser, né, captações aí energéticas mesmo. Claro, sem tirar a nossa responsabilidade, né? A gente não deve só colocar ter só esse olhar na vida, mas entender que somos seres. E eu falo aqui no sentido, né, desse olhar holístico, olhar que nós somos seres espirituais, nós somos seres vibracionais, mentais, emocionais, e que tudo isso se expressa no físico. Então, cuidar de você como um todo, das suas energias, também das suas emoções, isso é muito importante. Não sei se você faz terapia, mas seria muito bacana se você fizesse. Lá no Márcia.holística eu tenho uma gama de ferramentas que pode te ajudar bastante nesse momento onde você se sente perdida, para que você possa reencontrar a sua essência e a partir dela você ter essa sensação de reequilíbrio que pede aqui a carta da casa. Boa sorte! Conselho sobre trabalho. Devo sair do meu emprego atual? É muito importante a gente não colocar no baralho esse peso de escolher por nós. O baralho vai orientar, vai mostrar as energias e a escolha ela sempre deve ser sua. Então eu vou pegar aqui um conselho para você, tá? O conselho aqui é que você deve realmente aparar as arestas aí no seu trabalho, agir em prol de uma transformação, fazer um corte, mudar bastante coisa. De repente começar a fazer seu networking, vender seu peixe, tá? Em outros lugares e se apresentar para as outras pessoas. Se você quer mudar de emprego, de repente é a hora mesmo de fazer isso, tá? De você se colocar aí no mundo, fazer contato, mostrar para as pessoas que você tá afim aí de ter um novo trabalho e que você tá no mercado, que você tá para. Outra perguntinha aqui que precisa ser ajustada. Gente, eu sou professora, eu formo várias cartomantes, dou aula de tarô, de baralho cigano. Então, eu sempre oriento a minha aluna a orientar o consulente a fazer as melhores perguntas, tá? Para que ele tenha um esclarecimento na consulta. Para que não seja uma simples, nossa, tá, vai, volta sim. Porque a gente pode estar errado e a gente pode sugestionar a nossa cliente, né, a consulente. Então, você pode sempre perguntar como é que estão as energias aí se eu voltar, o que vai acontecer se eu voltar, como vai ser se eu voltar. Parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. De um jeito, você tá tomando a sua responsabilidade nas mãos se você decidir voltar ou não. De outro, né, você tá falando pro baralho, eu volto, me diz, me fala. Vocês notam a diferença? Faz sentido pra vocês ou não? Sobre minha vida amorosa. É muito importante quando a pergunta é genérica, assim, a pessoa entender que pode receber uma resposta genérica também, tá? É muito legal quando você faz uma pergunta mais específica pro baralho. Então vamos lá, vou falar aqui sobre a sua vida amorosa. Vou tirar 3 cartinhas pra você. Olha, vou falar sobre possibilidades, energias, tá? Ela pode estar um pouquinho parada, pode estar um pouquinho na paz, muito tranquila, mas vai ter aí um movimento a partir de uma ação sua, tá? Então, você tem que agir. Você tem que pegar aí as rédeas da sua vida e agir pra ter um relacionamento. Então, assim, bota um cropped e reage. Vai ser vista, sai. Vai para lugares, né, onde você possa conhecer gente, para sair um pouco desse marasmo que pode estar sendo sua vida amorosa. Vou aproveitar essa pergunta para trazer aqui um esclarecimento, né? Sei que o espaço da caixinha é pequeno, mas assim, mudo de emprego ou sou promovida esse ano? Eu não entendi se você quer saber o que você deve fazer, o que é algo um pouquinho desafiador de perguntar pro baralho, porque isso faz com que a gente jogue a responsabilidade no tarô, no tarólogo, no cartomante ou no baralho cigano. O baralho, o tarô, vai te mostrar as tendências, né? Então, como é que tá aqui a energia se eu mudar, o que vai acontecer se eu mudar, enfim.
Ou eu não entendi se é uma pergunta tipo, mudo de emprego ou sou promovida? Tipo, o que vai acontecer? Então, de qualquer forma, né, é muito importante formular bem a pergunta, gente. Só assim a pessoa que está fazendo a leitura vai te dar uma melhor resposta. Será que ele está me traindo? O baralho cigano responde isso ou não? Eu recebo demais essa pergunta por aqui e eu vou trazer a resposta através de um caso real, obviamente, não dizendo o nome das pessoas envolvidas, nem dando muitos detalhes sobre o que aconteceu. O que eu, Márcia, como cartomante, faço e como eu lido com essa situação. Muitas vezes fazer a pergunta, fulano não tá me traindo, pode trazer confusão na hora de você interpretar as cartas. Por isso que eu sempre coloco as perguntas num aspecto positivo, entre aspas. Por exemplo, eu pergunto, fulano é fiel? E aí tem algumas cartas que são, assim, certeiras na hora de eu levar a minha resposta, que eu também faço questão de fazer isso somente quando as cartas são muito claras, tá? Cobra, raposa, passarinho. Quando essas cartas aparecem, é um grande alerta aí. E no caso dessa pessoa, apareceu a cobra e a raposa juntas. E ainda o passarinho. Então, pra mim, tava ali escancarado que a pessoa realmente traía. E traía com várias, não era só com uma, não, tá? E você, já fez essa pergunta pro baralho como consulente e como cartomante? Quais são as cartas que você costuma observar? E já teve alguma situação constrangedora que você já passou quando alguém te perguntou sobre traição? Me conta aqui. Essa aqui é para você que já é cartomante ou que tem alguma familiaridade aí com as cartas. Essa pergunta sempre chega para mim, Márcia, como eu vou interpretar as combinações? Eu esqueço, às vezes eu me engano. Como eu posso melhorar isso? Então fica aí no vídeo que eu vou te explicar. Imagina a energia que você gasta tendo que decorar todas as combinações possíveis entre as cartas do baralho cigano. Você não poderia estar gastando essa energia em entender o significado das cartas? Outra coisa que faz toda a diferença, saber perguntar. Quando você faz uma pergunta bem elaborada, você consegue responder também a partir dessa pergunta, trazendo a definição da carta para o que você está perguntando, fazendo essa combinação. Outra coisa, organize as suas tiragens, ou jogos, né, como algumas pessoas chamam. Tem diversos tipos de jogos. Quando a gente faz um jogo, a gente consegue marcar cada lugar de cada carta sobre o que aquilo vai falar. Por exemplo, carta 1, tema, carta 2, aspectos positivos, carta 3, aspectos negativos. E assim você traz o significado daquela carta correspondente ao lugar que ela está ocupando na tiragem ou jogo. Isso facilita demais a tua interpretação.